tua história não pode ser apagada. A tua história tem que continuar. O que você tem que encerrar neste dia de hoje é este ciclo de dores e entender que você precisa de uma palmeira para se levantar nesta geração como um agente de cura. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso cantor. Eu ouvia você, eu ouvia e via pelas redes sociais. Fiquei muito feliz de conhecer. Casal novo, eu estava dizendo até a nossa missionária: meu Deus, 2 bebês, mas cheios do Espírito Santo de Deus. A glória para Jesus. E tu irás mais além. Não vai ficar só nisso, nessa viagem da Suíça, de Portugal. Não vai ficar só na Europa, não. O que Deus ele tem para você é coisas grandes. Que açaí. Porque é uma promessa desde o ventre da tua mãe. E é por isso que muitas vezes o inimigo ele levanta pessoas como um projeto, como um canal de rejeição, para tentar desmerecer aquilo que Deus já colocou na tua vida desde o ventre da tua mãe. Porque Jeremias diz, Deus disse para Jeremias: antes que tu se formasse, eu já te conhecia. Do mesmo jeito que lá naquele ventre o diabo tentou colocar a semente da morte, aí Jesus diz assim: eu cheguei como vida, porque o projeto é maior do que a morte. Nesta tarde, leva daqui provisão, leva daqui livramento. Deus, Ele está dizendo para você: aprenda a ser seletivo com quem você caminha, com quem você anda. Porque tem pessoas que não vai caber no propósito de Deus na sua vida. E é necessário Ele abrir caminho e alguém tem que sair da frente para você passar. Se prepara, porque tu irás mais além. Recebe dinheiro, porque Deus sabe a necessidade. Quando tu fizesse esse propósito da bolsa, o Senhor me levou, pastor, a uma história há um tempos atrás, no ano de 2015, quando eu estava sem R$1 para ir fazer um trabalho lá na Bahia. O casal estava se separando por causa de uma obra de feitiçaria. E quando eu estava na igreja, eu disse: Jesus, as passagens estão compradas, eu não tenho R$1. Jesus disse: mas você vai mesmo assim, bota a tua melhor roupa, teu melhor sapato e entra dentro daquele avião. Porque a mulher de Deus, ela é assim, está na prova, mas em cima dos saltos. Está no deserto, mas ela tem que aprender que ela tem um diferencial e ela é referência. Quando você baixa a cabeça, quando você sai de casa, o diabo está zombando da tua cara. Mas desta tarde, Deus te trouxe aqui para te dizer: tu não vai voltar para tua casa do jeito que você chegou aqui. Você vai voltar diferente. Você vai sair daqui curada, renovada. Eu me lembro que naquele encontro, fica de pé, irmão. Não aceita não. É bom adorar o Senhor de pé. Eu vou ler a palavra, mas escuta isso para ser uma conexão daquilo que Jesus já falou usando o cantor. E quando eu estava na igreja, que eu disse: Jesus, eu vou cancelar essa viagem. Eu não vou sair daqui sem dinheiro não. Jesus disse: aí tu, se tu cancelar. E naquele momento tinha um amigo nosso pregando, ele é diácono, hoje ele é pastor Carlos Júnior, ali do Imbura. E ele disse: Jesus está mandando a igreja ficar de pé e levantar a bolsa. Abra a bolsa aí. Eu não sei o que negócio é esse, mas Jesus está mandando abrir a bolsa. E eu abri a bolsa no meio da igreja. E fiquei no meio da igreja, pastor, com a bolsa aberta. E muita gente dizia assim: eu sabia que essa mulher era doida, essa mulher desequilibrada. Eu sabia que essa pastora não tem juízo. Ninguém obedeceu o comando, mas eu estava ali porque eu acreditava naquele que estava dando a ordem. Só dá a ordem aquele que tem autoridade, que tem comando. Quando eu abri a bolsa, eu fechei e fui para casa. No outro dia, meu esposo me levou para o aeroporto. Peguei o avião toda chique, não tinha R$1 para lanchar. Aproveitei o lanche do avião. Quando eu cheguei lá, o casal já estava me esperando. Quando eu entro no carro, que eu chego no caminho, aí o esposo pergunta assim para mim: pastora, a senhora está com seu cartão de banco aí? A senhora tem conta na caixa? Eu disse: meu filho, eu só tenho a caixa, porque a conta não. Mas ainda eu acho que está aberto. Eu acho que o banco não fechou não, minha conta não. Aí ele disse: a gente vai parar aqui 2 minutinhos.
Paramos em frente do Banco da Caixa, lá na Bahia, no centro de Salvador. Isso é só para quem crê. Tu que vive criticando, que tu que criticasse esse ano profético. Porque tem gente que é assim, ele nem crê e atrapalha aquela que está do lado acreditar. Cuidado a quem você dá ouvidos. Tenha cuidado com quem você anda. Seja seletivo com as pessoas que falam para você. Quando a gente ficou lá, o esposo daquela mulher saiu, foi no banco. Quando ele voltou com aquele envelope que quase nem fechava, pastor. E eu vigiando, fazendo de conta que não estava vendo, andando para o outro lado, dando glória a Jesus, andando para o outro lado, porque profeta é assim, né? A gente é chique. Quando ele sentou, ele só fez isso. Segura aí, pastora. Jogou o envelope que o dinheiro caiu assim pelo chão do carro. Peguei, olha para contar, peguei, botei na bolsa, fui-me embora. Quando cheguei lá, ele disse: eu vou colocar a senhora no hotel. A senhora não vai ficar na minha casa, a senhora vai ficar no hotel. Jesus é chique, né? Me levamos para um hotel. Era tudo o que eu queria, porque eu queria abrir a bolsa para contar quanto tinha. Quando cheguei no hotel, que ele pagou lá a estadia do hotel, que eu entrei dentro do quarto, não deu tempo nem chegar, joguei a mala para um canto, rasguei a bolsa e saí rasgando o papel e saí contando as cédulas. Para quem não tinha R$1 naquele dia, Jesus me abençoou com R$4.000. E tem mais, ele ainda disse assim: é só para a senhora fazer um lanchinho aqui em Salvador. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Jesus, ele não está passando, ele está conforme a sua necessidade. Porque se ele está passando, a gente fica mostrando, a gente fica exibindo, tá entendendo? A gente quer aparecer, não se lembra de quem precisa. Aí Jesus vai na nossa necessidade. Juízes capítulo 4. Você que precisa de terapia, pode procurar a missionária. A gente faz atendimento, faça atendimento online, presencial. Pastora, é de graça? É não, preciso pagar o consultório. Preciso pagar a energia, preciso pagar a portaria, preciso pagar o aluguel da sala, preciso pagar tudo. Porque o anjo não desce para fazer não, é eu e tu que paga, crente. Vigia na terra, abençoa o crente. Juízes capítulo 4. Essa mensagem Deus ele ministrou no meu coração. E eu vi que na nossa camisa já tem um tema Marcos, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que fala a respeito também de cura. Mas Jesus ele ministrou. Porque para curar tem que primeiro ser curada. Então, como eu não encontrei a história dessa mulher, que encerra aqui nela, que ela alcançou a cura, eu disse: eu preciso de algo que eu possa provar que uma mulher curada, ela cura. Que uma mulher ferida, ela também fere. Ela fere o marido, ela fere os filhos, ela fere a igreja. Juízes capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela a juízo. Sempre glorificando a Jesus. Não deixa essa chama ser apagada. Nessa época aqui, Israel estava vivendo um tempo de dificuldades. Aqui nós vemos que havia um declínio espiritual em Israel. Um declínio moral, um declínio social e um declínio espiritual. Porque a gente conhece bem a história do povo de Israel, que o povo de Deus, eles oscilam nos pensamentos. Um dia a gente está num congresso como esse, dando glória, cortando laço, marchando, profetizando, dando lugar, aleluia. No outro dia a gente está desviada. A gente não crê em nada. A gente quer pegar a harpa e lançar em cima ali
da estante no salgueiro e desisti do chamado. Eu não acredito mais em nada. Mas isso faz parte das nossas emoções. Porque somos formados por raiva, medo, tristeza e alegria. Faz parte das nossas emoções. Então, não existe aquela coisa de vou orar para Jesus tirar o medo. Jesus não tira o medo porque faz parte das suas emoções. Agora, quando esse medo ele trouxer um certo desequilíbrio para aquilo que Deus ele já proporcionou para você viver, aí ele tem que entrar com uma intervenção. E aqui Israel ele oscilava. Uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles levantavam deuses. Uma hora eles estavam declarando que Deus ele é o único Senhor da vida dele. Outra hora eles estavam ali servindo a outros deuses pagãos. E chegou um momento que Deus ele precisou deixar Israel sofrer um pouco. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel, no capítulo 4, quando Israel, eles foram para uma guerra, para uma batalha com os filisteus, e ali Deus ele deixou eles de lado, abandonou. Por que isso acontece? É porque nós temos uma mania de só buscar a Deus nos momentos de dificuldades. Nos momentos que nós estamos bem, nós não nos lembramos de estar num ambiente como esse para adorar a Deus. Buscar a Deus para que está tudo bem. Mas quando Deus ele percebe que Israel ele precisa se voltar à sua presença, ele levanta um perseguidor. Ele levanta um problema, ele levanta uma situação para você entender que o problema não é causado pelo diabo, é causado por Deus. Tem problemas na nossa vida que não é o diabo. Tem problemas na nossa vida que não é o inferno que está causando. O diabo na minha casa, o meu marido está sendo usado pelo diabo. Não, é Deus levantando Nabucodonosor para você entender que ele está levantando o opressor para você acordar e orar. E nessa situação aqui não foi diferente. Israel, eles estavam esquecidos do que tudo que Deus tinha proporcionado para eles. Então aqui Deus levanta um opressor por nome de Jabim. Quem era Jabim? Era o rei de Canaã. Um rei terrível. Um rei sanguinário. Um rei que tinha um grande exército. E esse exército, ele tinha um poder bélico em armas. Para você ter ideia, o exército dos cananeus, eles tinham carros que eles eram de ferro e de madeira. E nas rodas desses carros, deste grande exército do rei Jabim, eles tinham como nas rodas umas lancetas, umas espadas, que quando eles passavam na multidão dos seus inimigos, eles dissipavam as pernas dos seus inimigos, trazendo uma fragilidade para aquele exército, uma impotência de uma forma de que eles não poderiam mais lutar. Só que foi este exército que Deus levantou para punir Israel. Às vezes a gente ora para Deus matar aquela macumbeira. A gente ora para Deus matar aquele marido que já está tirando a gente do sério. Mas Jesus está dizendo, eu não vou matar ninguém. Primeiro eu vou curar você para você curar a macumbeira. Eu vou tratar de você para eu curar o teu marido. Ei, Deus nesta tarde, Ele diz para você, eu vou te curar. Porque você será um agente de cura naquele lugar. Toca nessa mulher que está do teu lado e diga para ela, você está preparada? Você está preparada para viver a transformação na sua casa? Você está preparada para ser uma transformadora de ambiente? Eu aprendo aqui com a história de Débora aqui. Débora foi levantada nos dias mais
As mulheres aqui, elas sofriam porque havia aqui também um declínio político. O declínio social e político também alcançou as mulheres desta época de forma que elas sofriam. Na verdade, Deus aqui, Ele não levantou Débora para humilhar os homens. Ele não levantou Débora porque não tinha outro homem para assumir a posição. Porque às vezes a gente se pergunta, nesta época Deus não tinha homens para levantar como juiz? Por que uma mulher? É porque Deus também, Ele amava as mulheres. E era necessário para esta época aqui uma mulher ser levantada para que outras fossem alcançadas. Deixa eu ver se tu está entendendo. É nesse tempo de sofrimento, de feridas, de traumas, de rejeição, de abandono dentro da tua casa, que Deus vai levantar você lá como agente de cura, porque através de você, mulheres vão ter vozes, porque você vai ser levantada como a referência de cura naquele lugar. Débora estava sendo levantada como a referência de cura. Alguém precisa ser curada. Alguém precisava ser curado através de uma mulher. Então a gente vê aqui um cenário de improváveis, um cenário improvável. Então nós vemos aqui o seguinte, que Débora, ela é levantada por Deus. A Bíblia vai dizer que ela era mulher de Lapidote, ela era profetisa e juíza. Então essa mulher, ela tinha marido, essa mulher tinha filho, esta mulher ainda era profetisa e ainda ela julgava Israel. Será que Débora era pouca coisa? Só que a Bíblia vai contar aqui o seguinte, a Bíblia vai falar aí como uma metáfora, que Débora atendia debaixo de uma palmeira. Débora tinha uma. Toca nessa mulher que está do teu lado e pergunte para ela, você tem palmeira? Não, pergunta direito, pergunta com autoridade, porque você vai entender pela pergunta. Pergunta para ela com autoridade, olhando com a cara de profeta, você tem palmeira? Deus só levanta uma mulher que tem condição de ter uma palmeira. Uma mulher que tem ocupação. Deus não levanta nenhuma mulher desocupada de si. Deus não levanta a mulher doente para adoecer grupo na igreja. Eu vou repetir, eu não sei desse negócio. Às vezes você fica interrogando a Deus. Deus, eu tenho promessa de ser pregadora. Está curada? Tem palmeira? Deus, como eu queria cantar com esse cantor. Gostei. Eu gosto muito assim. O início do ministério da gente, pastor. Nosso ministério era lá em Marcos Freire. No início, no ano de 2012, 2011, 2012, o ministério da gente era assim, era culto de libertação. Tinha culto humano, pastor. Nos sábados vinha gente de João Pessoa, Carpina. Para você ter ideia, no sábado a gente tinha que pedir autorização para a associação fechar a rua. Porque só tinha vaso no meio da rua rodando. E a gente tinha que deixar os vasos rodar, né? Deixar os meninos rodar. Porque menino se cresce dentro da igreja, não é fora da igreja. O que tem sustentado a igreja são pessoas que entendem que os meninos não crescem fora da igreja. Eles têm que crescer dentro da igreja através da palavra de Deus. E quando eu vejo esse irmão assim, aí eu fico, ai, que saudade.
Agora a gente vai ficando velho, não tem saúde para dar rodadinha, né, missionário? Porque se a gente rodar, a gente cai. Mas a gente vê aqui Débora sendo levantada para essa época. Só que a gente observa, na leitura que a gente fez, que Israel, ele já vinha sofrendo 2 décadas com esse rei. Opressão, desgaste emocional. O povo estava sendo oprimido pelo rei Jabim. Só que agora o povo, ele começa a se lembrar de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O povo começa a atentar para Deus e começa a buscar a Deus. E todas as vezes que eu e você buscamos a Deus, mesmo em momentos de queda, Ele se levanta para dar vitória. Então nessa tarde Deus está dizendo para mim e para você: caiu, se levanta. Deus não chamou você para estar prostrada não, minha filha. Pastora, porque eu não consigo. Eu falo demais, é muita besteira, muita coisa. Eu caí, mas Deus está dizendo: eu te levanto como palmeira. E palmeira, ela se curva no vento, mas ela vai ter que se levantar através da palavra de Deus. Então o povo começou a se arrepender, se voltar. E quando o povo começou a se arrepender, nesse cenário improvável, Débora é levantada. Débora é levantada, na verdade, porque Deus queria também valorizar as mulheres naquela época. Aleluia! Deus conhecia o coração daquela mulher. Então Deus via que a decadência, onde Isaías 32 vai falar que as mulheres estavam desapercebidas. As mulheres não estavam entendendo o declínio político que Israel estava vivendo. E elas se preocupavam só em: vamos trazer para o século XXI. Está em salão mudando sírios. Não está na conta, eu gosto, acho lindo mulher de sírio. Mas como eu choro demais, os sírios caem no chão. Aí eu não gosto, não estou criticando. Faz bem cuidar da saúde. Mulher tem que estar bonita para o marido, é isso mesmo. A mulher tem que se sentir mulher. Não é esse novo sistema de mulheres empoderadas que bota a ordem dentro de casa, não. Uma mulher empoderada, ela tem autoridade dentro de casa, é na palavra e na oração. Então não é pecado não você se cuidar. Não é pecado você cuidar do seu corpo, porque a Bíblia diz que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Quando eu relaxo com o meu corpo, eu não estou cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Então nessa época aqui, Débora estava sendo levantada como uma palmeira, esposa, numa época de dificuldade. Deus levanta ela porque ela já tinha uma palmeira. E a Bíblia vai relatar que ela atendia entre Ramá e Betel. Que Betel significa presença de Deus. Aquele lugar tinha presença de Deus. Débora atendia num ambiente que tinha a presença de Deus. Então ela se doava para isso. Por que Débora se doava para isso? Porque a gente observa que uma mulher como Débora, que tem palmeira, ela sabe ouvir. Ela gera dentro dela 2 hábitos: saber a hora de ouvir e saber a hora de falar. Saber a hora de ouvir e saber a hora de ficar calada. Então Débora tinha uma palmeira porque aqui ela estava sendo levantada como um agente de cura. Ela estava sendo levantada aqui como uma transformadora de ambiente. Então Israel, as famílias, as mulheres, eles buscavam aquela mulher em busca de uma solução para os seus
problemas. Quem sabe um problema conjugal, um problema emocional. Quem sabe aquela mulher também, ela não se levanta como uma terapeuta da época para orientar o povo, porque ela tinha uma palmeira. Só que Deus agora, mesmo sendo esposa, mesmo sendo profetisa, mesmo ela sendo juíza, além disso, Deus dá outro cargo para essa mulher. Porque uma mulher que ela é curada e que ela tem uma palmeira, ela também tem pão, ela também tem água e ela também tem sombra. Toca nessa mulher e diga para ela: uma mulher que tem uma palmeira. Toca com fé, não tem medo dela não, porque daqui a pouco ela vai ajeitar essa cara. Toca nela e diga assim: uma mulher que tem palmeira, ela tem pão. Pão é a palavra. Ela tem água. Água é a presença. Ela tem sombra. Porque palmeira representa sombra. E quem tem uma palmeira, todo mundo quer estar perto para aliviar-se do sol quente. Uma mulher que tem uma palmeira, ou um homem que tem uma palmeira, os obreiros, os homens, eles querem estar perto para buscar conselho e se refugiar das suas dores, porque ela ou ele entende que uma mulher que tem palmeira, ela tem sombra. Uma mulher que tem palmeira, ela não perde tempo com fofoca. Uma mulher que tem palmeira, ela não se preocupa com a vida de ninguém. Uma mulher que tem palmeira, ela não está preocupada com a roupa da irmã. Uma mulher que tem palmeira, ela não se preocupa quem está e quem não está. Ela tem convicção de que ela tem sombra. E aonde ela estiver, Deus vai se utilizar dela para dar pão, para dar água, porque ela tem paz. Débora tinha essas qualidades. Débora foi levantada por Deus como um agente de cura da época. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo Débora tendo todas essas qualidades, nessa época, Jabim, ele já se preparava mais uma vez para atacar Israel. E quando no ambiente tem uma mulher que tem palmeira, antes da guerra Deus já mostra. Antes do diabo chegar, foi falado aqui, quando o laço está formado, Deus chega com a tesoura antes. Eu não repeti porque eu peguei a mensagem. Se você estava desligado, como o pastor falou, dormindo nesse ambiente, eu vou repetir a mensagem. Se o laço está sendo armado contra o teu casamento, Deus chega primeiro com a tesoura. Nessa tarde Deus está cortando o laço. Ele está dizendo: eu estou cortando o laço. E eu vou te levantar dentro da tua casa como uma palmeira. Deus levanta Débora como palmeira. Sombra, água. Porque uma mulher que ela é curada, que ela entende que ela precisa. Porque você sabia que todos nós, nascemos com a semente da rejeição. Todos. Por quê? Porque o trauma, ele não é adquirido tanto pelo tempo. Alguns traumas são presenciais. Algumas pessoas têm trauma de um luto. Algumas pessoas têm trauma de carro porque já sofreu um acidente. Mas existem traumas que são registrados no ventre. São as raízes da culpa, do abandono, da rejeição. E muitas vezes
Essas raízes, elas são formadas por todo o longo tempo da nossa vida. E essas raízes, elas vão a cada dia se fortalecendo. Porque nós, sem entendermos as nossas origens, nós acabamos levantando muros de proteção. Então, eu estou mais certa do que ele, eu tenho mais razão do que ela. E isso se levanta muros nos relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, relacionamentos na vizinhança. Dentro da igreja é o que mais sofremos ataques de muros. E o que é que o diabo entende com isso? Ele entende que ali vai ser uma legalidade para ele destruir a tua vida. Então é por isso que nessa tarde este evento te trouxe aqui hoje, para você entender que essas raízes de culpa, de rejeição que o diabo implantou no ventre da tua mãe vai ser quebrada hoje aqui. Porque a morte de Cristo não foi em vão. Ele já levou essa culpa sobre si. E o diabo, muitas vezes, você dá legalidade a ele, ele traz de volta essa culpa. Mas o sangue de Jesus hoje te trouxe aqui para te libertar da culpa e curar as feridas que ainda te amedrontam do passado. Esse pânico, esse medo, esse surto que você tem, essa depressão, essas crises existenciais. Jesus está dizendo: a partir de hoje, você será uma palmeira. Sombras você dará para aqueles que se aproximar de você. Porque pessoas que estão curadas, elas curam. Não há registro aqui de traumas de Débora, mas eu quero acreditar que esta época, aonde foi uma época ruim, cruel para Israel, ela também sofreu os dardos do diabo. Porque o diabo já estava lá. Só que agora Deus achou pouco carro, porque Deus faz isso com a gente, né? Deus chama a gente para ser esposa, ser vó, que agora eu sou vó. Já tem outra que está me dando outro neto, aquela que estava aqui, inventando me fazer vó também. A gente tem uma família, a gente tem netos para cuidar, para ser uma referência dentro de casa. Aí Deus vai e bota para o ciclo de oração, para dirigir ciclo de oração. Aí Deus diz: é pouco, eu vou te levantar com outro cargo. Mas Jesus, eu não tenho. Bota fulana que não faz nada, mas fulana é doente ainda. É preciso ser primeiro tratada, curada. Aí você não está entendendo porque Deus te chamou. Deus te chamou para que a tua história de ferida vai curar aquelas que Deus vai colocar na tua mão para você cuidar. Débora começou a entender isso e ela começou a trabalhar. Eu acredito que Débora é daquela. Terminava, porque para eu estar aqui hoje, eu cheguei no meu trabalho. O meu esposo, nós temos uma empresa de ar-condicionado, instalação. Vai vender meu peixe, pastor? Vender meu peixe de novo. Meu esposo trabalha com ar-condicionado. E ele está lá trabalhando doente. Olha, até por ele vai fazer uma cirurgia. Bichinho, Jesus está na oraria com ele. Agora que ele esteja assistindo ao vivo para ele saber. Que eu digo isso para ele, você está na olaria. Jesus pegou você dessa vez. Coisa boa, né? Quando é Jesus que faz. Porque quando tem uma Débora em casa, que ela sabe o lugar dela, não precisa ela fazer, Deus faz. Deus sabe aonde tocar, aonde mexer. Aleluia, Deus não vai matar ninguém. Para desse negócio de estar dando ouvido para o diabo. Essas profecias de Satanás que Deus vai matar teu marido. Deus vai usar você para curar ele.
Aí veio o vaso marchando, quebrando os braços dos pássaros dele. Aí ele chegou para mim e botou a mão. Aí disse: mulher, eis que eu te digo que o teu é o teu. Aí eu fiquei: se a gente não tiver enraizada dentro da palavra, a gente acaba se confundindo. É por isso que Deus, Ele te trouxe aqui, porque se Ele não curar essa ferida, tu vai se perder. Para tu não se perder, é necessário doer, porque Deus, Ele sabe aonde dói, mas Ele sabe onde dá a ferida. É necessário Ele rasgar a ferida para botar metiolate, e se não funcionar, Ele botar babatenon. Vai doer, mas vai sarar. Jesus tem um babatenon para curar a ferida. Você vai ser curada para curar. O teu casamento não vai se acabar, porque Deus vai te levantar como agente dentro da tua casa. A minha vasilha disse: esse não é o teu ainda vem aí. Aí eu botei a mão assim na cintura, que eu fui bem ousada, porque a gente tem que aprender a conhecer a voz do Senhor. Se for Deus, eu pego. Se não for, eu repreendo na hora. Você tem autoridade de botar Satanás para correr. Não tenha medo de botar o dedo na cara do diabo, não. Agora só faça isso se você estiver curada. Eu botei o dedo na cara dele e disse: olha, Satanás, Deus me deu casamento, me deu meus 3 filhos, e eu não vou negociar a herança que Deus me deu. Em nome de Jesus, sai da minha frente agora. Quando eu liberei essa palavra, ele se assustou, saiu da frente, disse: tá certo, ela não quer acreditar. Uma semana, pastor, esse menino se desviou e entrou no homossexualismo. Na verdade, se revelou o que estava por trás. Toque no que está do seu lado e diga para ele: tenha atenção ao que Deus fala, e tenha atenção ao que Deus não fala. Quem tem palmeira tem compromisso com a palavra. Quem tem palmeira tem palavra, tem reserva, tem água. Ela sabe que a hora que ela fala traz resultado para confirmar aquilo que ela está falando. Débora agora levantada, mais um carro. A Bíblia vai dizer que Deus aparece para Débora e diz para ela: Débora, vai a Baraque. E diz para ele separar 10.000 homens. E diga para ele que tem que ser homem de guerra. Diga para ele separar 2 tribos: a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon. Suba ao monte Tabor, porque lá eu me encontrarei com eles, porque os adversários de vocês estão preparando o laço. Diga comigo: laço. Hoje foi cortado. Quem tem palmeira segue estratégias. Quem tem palmeira tem convicção daquilo que Deus fala. Não se embaraça com qualquer coisa. A Bíblia vai dizer isso. Eu esqueci de olhar a hora que eu comecei. A Bíblia vai dizer que Débora vai ao rei Baraque. Só que o rei Baraque, há 20 anos, estava sendo humilhado. Há 20 anos o rei estava perdendo guerras. Há 20 anos esse homem estava frustrado. E sabe o que é que eu entendo aqui? É que muitas vezes Deus coloca uma mulher na vida de um homem, na verdade, para levantar ele, e ele não entende.
pode ter uma Débora na sua casa. Muitas vezes Baraque não enxerga o que Débora está enxergando. Porque Baraque não tem palmeira, mas Débora tem palmeira. Débora está em oração. E tem coisas que Deus não mostra a Baraque. Ele manda Débora falar. Porque Débora tem palmeira. Débora vai a Baraque em ordenança de Deus para entregar aquele comando. Só que a Bíblia vai falar aqui o seguinte: que quando Débora entrega a profecia para Baraque, escuta isso. Quando Deus entrega a profecia para Débora entregar a Baraque, para que ele levantasse esse exército e essas tribos, presta atenção. Baraque poderia dizer assim: eu não vou dar ouvido a uma mulher. Só que Débora se tornou uma referência. E quando uma mulher, ela é curada pela palavra de Deus, porque estamos vivendo uma época de pessoas religiosas, e eu vou falar isso. Pessoas religiosas que acham que o fato de estar cantando numa comissão, que o fato de estar participando de uma igreja, isso faz ela de igreja. Mas o que vai te fazer de igreja é seguir a palavra de Deus. Tu dá uma saia nos pés, tu dá um toque na cabeça, querer ser mais santo do que a tua irmã, não te faz de igreja. O que te faz de igreja é obedecer a palavra, é obedecer a liderança, é seguir princípios da palavra. Mas eu sou cheia do monte. Não mexa comigo não, porque Deus vai ferir e vai matar você. É tanto profeta, assassino dentro da igreja. É tanto profeta assassino dentro da igreja. Vou falar para Jesus também. Ela é do poder. Pastor é do manto, viu? Ela gira que os cabelos soltam tudo. A saia levanta. Segura a irmã que ela está cheia, ou senão ela cai. Mas quem será a profeta dentro de casa? Olha para quem está do teu lado e diga para ela, responda, fique calada para ninguém saber que é você. Quem é? Pergunta para ela. Diga quem é você dentro da sua casa. O que é que o seu marido testifica quem é você? O que é que o vizinho diz quem você é? Quem é você para os seus filhos? Ser pregadora é bom demais. Chegar aqui, pegar o microfone e dar lugar e entregar decreto é muito bom. Eu quero ver quem é pastora Simone dentro da casa dela. Eu quero ver que os vizinhos dela dizem quem é ela. Na igreja todo mundo é do manto. Até quem não pula, pula. A gente acaba acompanhando. Mas eu gosto de pular, eu gosto de andar, eu gosto de andar. Eu já gostei porque aqui as irmãs, todo mundo estava precisando disso. Eu digo, Jesus, quanto tempo, Jesus? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente perde a essência. Eu entendo aqui o seguinte: que uma mulher que tem palmeira, quando ela chega no ambiente, ela muda a atmosfera do ambiente. Lá vai ela chegando em casa, no círculo de oração, cheia. Aí quando chega no caminho encontra aquela vizinha brigada. Mas ela tá? Mas ela tá? Vai ela.
Uma mulher que tem palmeira, 4 minutos. Diga comigo, 4 minutos. É suficiente para identificar o tipo de árvore que ela, o tipo de fruto que ela produz. 4 minutos é suficiente. Bota ela no departamento, é 4 minutos suficiente. A gente já sabe, né? Fica quieto. Não se denuncia, não. 4 minutos é suficiente. Quando ela chega em casa aqui, os filhos olham e faz. Lá vem ela no centro de oração. Aí os filhos tá tudo lá e faz. Chegou ela. 4 minutos. Uma mulher que tem palmeira, ela transmite paz. Quando ela chega, a atmosfera do ambiente é transformada. Chega na comissão daquela guerra, aquela discussão. Mas quando ela chega, ela já chega com paz. Porque ela tem. Quem tem palmeira tem água, tem pão e tem paz. Aonde ela chega, ela tem palavra. Aonde ela chega, ela tem presença. Aonde ela chega, ela traz paz. 4 minutos para a gente identificar. Porque ela muda a atmosfera do ambiente. Ela é uma mulher curada para curar. Ela entendeu que o problema não está no outro, está nela. Ela entende que a ferida não é da outra, é dela. Porque uma mulher que é ferida, ela vai ferir. Ela nunca vai admitir que o erro é dela. Ela sempre vai transferir a culpa para alguém. Culpa do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é do pastor, a culpa é da irmã fulana, a culpa é da igreja. E quando não tem mais quem acusar, a culpa é tua, Deus. Aí ela pensa logo, a primeira coisa: vou mudar de ministério, vou sair daquela comissão. Eu não aguento mais olhar para a cara daquela irmã. Mas ela é cheia. Só que aqui nós vemos ver um diferencial na vida de Débora. Eu já 15 minutos para a gente encerrar. 20 anos se passaram de sofrimento. Débora agora, esposa, profetiza e juíza. Só que quando ela manda chamar o rei frustrado, ferido, decepcionado, mas mesmo sabendo a situação do rei, ela tinha palmeira. Então ela sabia como contornar aquela situação, porque ela tinha presença, palavra e ela tinha paz. Quem tem esses negócios, essa unção, quem tem esses presentes de Deus através de uma palmeira, ela entende que aonde ela chega, ela cura. Porque ela vai usar as feridas dela, não é para ferir, ela vai usar as feridas como cicatrizes para curar. Aí a Bíblia diz que ela chama o rei e diz: olha, levanta aí o exército, porque Deus, Ele vai humilhar os teus adversários. Aí ele: é, Débora? Eu acredito em tu, porque eu sei que tu é referência. Eu acredito que Deus é na tua vida, porque tu é mulher de oração. Eu te conheço, Débora. Eu conheço quando você está por trás das palmeiras atendendo. Eu conheço você.
Até o diabo reconhece quem é você. Você sabia disso? Quer uma prova disso? A Bíblia diz que quando, lá em 1 Samuel, capítulo 4, que Deus deixou Israel sozinho, que quando eles foram para a guerra, eles não levaram a presença que simbolizava, que eles não levaram a arca, que a arca simbolizava a presença. Por que eles não foram em Siló buscar a arca? Porque era muito fácil. Toda vez que eles iam para a guerra, Deus dava vitória, dava vitória, dava vitória. Aí naquela guerra ele disse: eu vou orar para quê? Deus vai fazer mesmo? Eu vou estar no congresso para quê? Se Deus vai fazer mesmo? Então eles não estavam nem aí mais para orar, para cantar, para adorar, nem aí. Porque eles sabiam que Deus ia fazer, só que dessa vez foi diferente. Aí Deus deixou eles só. Eles foram para a guerra, não levaram a arca, deixou em Siló. Quando eles chegaram, a Bíblia diz que eles foram humilhados naquela guerra. Só que a Bíblia vai dizer que ali alguém grita: eu já sei o problema. Qual é o problema? Vai buscar a arca em Siló. Só que eles voltaram para Siló e pegaram a arca. Só que eles foram buscar a arca tudo desmantelado, tudo desviado, tudo em pecado. Fofocando a vida do outro, julgando a vida da outra, levantando falso testemunho, nas esquinas falando de liderança, pegando as redes sociais, sendo profundo, porque irmão, estamos vivendo uma época que na profundidade não só dá nos homens, não, nas mulheres também. Irmãos, tem muitas irmãs incrível que parecem nas redes sociais, mandando tudo, tenha cuidado. Deus, ele não se deixa escarnecer. Porque do jeito que Deus está lá, o diabo também está lá. Aí eles não imaginaram, e a Bíblia vai dizer que quando eles trouxeram a arca para dentro do arraial, para guerrear com os filisteus, a Bíblia vai dizer que Israel vinha em grande júbilo com a arca. Os exércitos inimigos ficaram atemorizados e disse: aí veio o Deus de Israel. Porque quando a arca entrava nas guerras, Deus ali aniquilava os inimigos de Israel. Só que agora a história era diferente. Israel estava desviado. Israel estava em pecado. Então, a Bíblia vai dizer que quando os filisteus queriam recuar da guerra, alguém no meio do arraial filisteus olha e percebe: peraí, a arca vem, mas a presença de Deus não vem mais comigo. Aleluia. Não adianta botar uma Bíblia debaixo do braço, rodar e pular, se você não tem mais a presença. O diabo sabe quando você é só lá. Do mesmo jeito que Deus registra, o diabo também registra. A Bíblia diz aqui que ela faz essa entrega da profecia para o rei, e ele acredita porque ele conhecia a mulher. Referência: a mulher é uma palmeira. Só que a Bíblia vai dizer que quando ela entrega a profecia, ele faz um pedido. E esse pedido custou a honra do rei. Só que às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente pensa que está agindo errado, mas na verdade a gente está promovendo para que alguém seja alcançada no anonimato. Pega quem está do teu lado assim, aperta na mão dela e diga assim: para essa geração, é no anonimato que Deus está levantando você para curar pessoas que precisam ser alcançadas. É você, 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 é
Mas isso vai te custar algo. Porque Deus quer te honrar. Deus quer trazer o teu nome Baraque de volta. Mas já que você está com medo, só colocando a confiança em mim, então, olha isso aqui. E eu vou fechar já a Bíblia. Para a gente encerrar, porque depois disso aqui nem precisa mais pregar. Olha isso aqui. Atitude de uma mulher de Deus curada. Porque só faz isso quem tem palmeira. Só vai fazer isso aqui, pastor, quem é curada. Quando o rei faz esse pedido para ela, a Bíblia não fala. Mas eu vou conjecturar o pensamento. E que nesse momento eu acredito que com uma palmeira, uma mulher de Deus, ela recebeu essa essência. Porque mulher de Deus, ela tem conexão toda hora. Porque para a gente orar não precisa só estar de joelho. Para onde a gente vai, a gente está orando. Lavando o prato orando. Lavando roupa orando. Está na rua orando. Todo canto a gente está com o pensamento ligado. É automático isso. Porque uma mulher curada, ela fica conectada toda hora. Nesse momento aqui, ela olha para ele e diz assim: através desse pedido, Deus ele vai te dar vitória. Eu vou com você. Aí Deus agora já está levantando o cantor. Débora com mais um cargo. Além de esposa, profetiza e juíza, agora ela se torna uma guerreira de guerra. Porque tem hora que é assim. Tem hora que a gente tem que tirar o sapato. Tem hora que a gente tem que pegar o pau do meu cabelo. Passei o dia todo na chapinha. Tem hora que a gente passa o dia todinho no spa. Chapinha, unha, maquiagem, compra roupa. Mas chega a hora que Deus diz assim: desmancha tudo e vai pra guerra. Desmancha e vai pro oração. Desmancha o cabelo. Tira o sapato. Tira a maquiagem. E vai pra guerra na oração. Tem hora que Deus faz assim com a gente. Tira tudo e vai pra guerra. E Deus agora promove ela como soldado de guerra. Aí eu imagino Débora: poxa Deus, logo agora que eu dei chapinha, logo agora que eu mudei meus cílios, logo agora que eu estou em cima desse salto que eu não consigo andar direito, logo hoje, Senhor, deixa eu ficar aqui engessada, só escutando. E Deus diz: não, tu és chamada para a guerra. E quem é da guerra é do povo. Quem é do povo tem que vir para o povo. Não dá para ficar dormindo, assistindo Netflix da televisão. O negócio é da guerra. Deus está te chamando para a guerra do quarto. Deus está te chamando para guerrear. Olha isso. Quando ele faz esse pedido, aí ela faz: tá certo, mas a vitória não vai vir pela tua mão. Vai vir pela mão de uma mulher. Não pega isso aqui. E eu já vou encerrar, porque eu não vou estender para essa mulher, porque vai demorar muito. É muito extensa já a história de outra mulher. A gente entra em outra pregação. Mas olha isso aqui, a gente fica o dia todo. Mas as irmãs têm marido em casa. Os esposos já quando chegar em casa já querem chegar. É assim. Escuta isso aqui. Tu só não pegas quando quiser. Nesse momento, se Débora não fosse curada, ela interrogaria Deus e falava assim: eu sou juíza, sou profetisa, sou esposa de Lapidot. Porventura Lapidot pode ser até um homem grande nessa época. Tu me coloca para guerra com o rei Baraque.
Se você não foi escolhida para sentar, é porque hoje Ele te trouxe aqui para você entender que há feridas abertas, precisando ser curada para curar. Débora entendeu que a honra naquele momento não era para ela, era para alguém que permaneceu fiel no deserto. Para a gente fechar, a gente vai entender essa história. A Bíblia diz que houve a guerra no riacho de Quizon. O exército desce do Monte Tabor para o riacho. Só que a Bíblia vai dizer que quando o rei Baraque com seu exército desce, o exército de Jabi, olhando por uma visão humana, era impossível vencer, porque eram 900 carros de ferro, com o poder bélico que Israel não tinha. Presta atenção. A Bíblia vai dizer que na construção desses carros, para fechar, na construção deste carro, um homem por nome de Heber, da família do sogro de Moisés, se desvia dos caminhos de Deus e se alia com o exército de Jabi. Os queneus, quando Jabi ia atacar eles, Israel, mesmo sem poder bélico, se unia a eles, ajudava, se juntava para trazer ajuda para ele. Olha isso, bem baixinho para eles pegarem isso. Presta atenção. Os queneus se juntavam, o exército de Israel se juntava aos queneus. Jabi atacava e Israel, eles se degradavam, mas eles ajudavam aquele povo queneu. Só que Heber recebe uma proposta para sair do povo Israel e se aliar com os cananeus. E qual foi a proposta? Para ele ajudar a construir os 900 carros de ferro, porque os queneus, eles eram especialistas em metalúrgica da época. Ele sai do povo de Israel, trai a confiança do povo de Deus e vai para um lugar errado. Porque o covarde pastor é assim. Você bota na sua casa, você ora por ele, ora por ela, está passando fome, você dá comida, está precisando de roupa, você dá roupa, mas lá na frente ela vai trair, porque ela não tem palmeira. Quem não tem palmeira é covarde, é traiçoeira. Ela trai até aquele que lhe ajudou no dia. Aí Heber fez isso. Só que aí houve uma aliança entre a casa de Heber com Jabi. Só que aqui agora, uma palavra de morte através da boca da profetisa foi liberada para Israel, de livramento e de morte para os cananeus. Só que houve a batalha. A Bíblia diz que a guerra houve lá no riacho de Querite. E quando eles guerrearam, a Bíblia diz que no deserto começou a chover. Eu nunca vi isso, o deserto chover. Mas para Deus dar vitória, a dor, Ele mexe até com a natureza. Deus nessa tarde vai mexer com a natureza de alguém para te trazer resposta. Você está pegando isso? Deus vai mexer com a natureza de alguém, mas a resposta vai chegar. É por isso que Deus nessa tarde te trouxe para te curar. Porque vai ser através de você que essa transformação vai acontecer lá. Olha isso. Aí a Bíblia diz que houve a guerra no riacho de Quizon. E quando houve a guerra, o exército de Israel ataca e mata todo o exército do exército do rei Jabi. Só que havia um comandante de guerra poderoso, invencível, cheio do cafuí. Porque tem gente que é assim, ele cospe Satanás até pelo nariz. E se tu não tiver propósito em oração e jejum, tu vai perder a guerra.
Deus te trouxe aqui para te curar e tu entender que tu não vai vencer essa luta. Não é com sangue e com carne, mas é através de oração e jejum. A Bíblia diz que quando o exército ataca, Deus manda a chuva e os carros poderosos do rei Javi ficaram atolados. Aí Sisera corre, foge, porque covarde é assim, ele foge. Covarde não tem coragem de encarar você na fofoca uma mentira. Aí ele foge. Para onde ele foi? Ele vai para casa de Eber. Eber tinha uma esposa por nome de Jael. Jael significa em hebraico cabra selvagem. Cabra selvagem significa equilíbrio. E Jael, ela era uma cabra selvagem. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher que tinha o equilíbrio da sua casa. Ela dizia assim: pode vir o que vier, mas o meu emocional tem equilíbrio. A minha estrutura tem equilíbrio. Eu não vou negociar os meus princípios. Eu tenho convicção naquele que me selecionou e me escolheu. Ela nem sabia que lá em Israel uma palavra foi liberada de honra para a vida dela. Porque tem gente que é assim, só obedece quando sabe que vai conquistar alguma coisa. Meu pastor, porque sabe que vai sentar na cadeira. Mas quem é curado honra mesmo sem ver. A Bíblia diz que este comandante foge para o deserto. E ele vai para a casa de Jael. E quando ele chega lá, que ele encontra essa mulher na porta da tenda, que ela olha para ele vindo todo cansado, porque a palavra de morte já tinha sido liberada. Os dias do inimigo estavam contados. Ela bota ele para dentro de casa. Quando ele entra, a Bíblia diz que ele pede que ela fique na porta. Quando ela fica na porta, ele pede água. Só que ela era uma mulher que tinha equilíbrio na sua casa. E a Bíblia diz que ela não dá água, ela dá leite coalhada. Porque a gente sabe que a coalhada tem um teor de bactéria alto e faz a gente dormir. Então ela deu coalhada porque ela estava dizendo que naquela época só dava água quem era bem-vindo em casa. Então ela estava dizendo para ele: você não é bem-vindo na minha casa. Ela deu coalhada e ele adormece. Quando ele adormece, aquela palavra na boca daquela profetisa que tinha palmeira precisava ser honrada na vida de Jael. Pega na mão dessa mulher. Levanta a mão dela. Você vai ser usada como agente de cura. Você tem palmeira. Você não se incomoda com a cura da sua irmã. Você não se incomoda com o crescimento da sua irmã, porque você tem palmeira. Quem tem palmeira, ela transforma o ambiente. Quem tem palmeira, ela está no ambiente para curar. Ela entende que ela foi curada para curar. Ela entende que o que desce sobre ela é para alcançar a vida. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem adormece, aquela mulher pega a estaca e o martelo e mata o inimigo de Israel. Aquela profecia, através da profetisa, através da mulher era mãe, e significa que Débora também é abelha, mãe de Israel, mulher profetisa. Ela é